Olá, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo da nossa jornada. Louvado seja Deus, porque você acessou o nosso link e está aqui junto conosco, né, participando dessa jornada. Né? Hoje é o 19º dia, louvado seja Deus, de uma jornada de 40 dias estudando a palavra de Deus e o livro, né, A Administração Eficaz. Né? Ensinos, né, aprendizados sobre a mordomia cristã, né, como a gente pode ser melhores mordomos para Deus, né? Muito bem, seja muito bem-vindo. Obrigado porque você acessou o link e está aqui junto conosco todos os dias, aprendendo a palavra de Deus, né? Muito bem. Quero lembrar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sino das notificações, compartilha o vídeo com mais pessoas que você puder e deixa o seu like para que a gente possa aí ter um engajamento adequado no nosso vídeo, no nosso canal, para que mais pessoas possam receber esse vídeo, essa publicação e assim crescer também no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Muito bem. Também deixo na descrição do vídeo os nossos 3 links, né? O link do 7Me, para você baixar o aplicativo 7Me, que é um aplicativo administrado, assim, vamos dizer assim, pela área de tecnologia da Igreja Adventista. E nesse aplicativo você vai ter uma série de ferramentas da Palavra de Deus, para você estudar a Palavra de Deus para o seu crescimento. O segundo link, na descrição, é para você entrar no nosso grupo de oração, né? Esse grupo ele é dentro do 7Me, tem uma áreazinha lá dedicada ao pedido de oração, e lá tem um grupo de oração chamado Administração Eficaz. E ali você vai compartilhar seu pedido, né? Vai orar pelas pessoas também, você vai indicar ali que você está orando por aquele pedido, enfim, e você vai participar desse movimento de oração da nossa jornada, tá bom? E o terceiro link é para você baixar o livro, né? Esse livro aqui, ele vai estar lá com o título, o nome do livro original. Isso aqui é uma compilação, uma adaptação, tá certo? Uma versão, mas é o mesmo livro lá, o conteúdo é o mesmo, o nome do livro é Conselhos sobre Mordomia, tá bom? Que é o título original. E você vai poder baixar gratuitamente para poder ler aí no seu tablet, no seu celular, tá bom? No seu computador. E aí, inclusive, até ter a oportunidade de ler os outros capítulos, né? Porque o livro tem 68 capítulos e nessa jornada selecionamos apenas 40 durante a nossa jornada para estudar, tá bom? Muito bem, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E o tema de hoje é o capítulo 32, riqueza mal empregada, né? Vamos orar? Oremos então. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo do dia de hoje. Estamos aí crescendo em nossa jornada, no aprendizado da Tua palavra. Hoje é o 19º dia. Que a Tua graça continue nos abençoando. Abençoe todos que estão acompanhando a nossa jornada, aprendendo, estudando, para o crescimento espiritual da vida de cada um aqui. Que Teu poder e a Tua misericórdia esteja conosco, para que sejamos fiéis mordomos do Senhor. Fica conosco, derrama a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então deixa eu só aumentar aqui um pouco mais. Muito bem, então vamos lá, né? O nome o capítulo de hoje é Riqueza Mal Empregada, né? Riqueza Mal Empregada. E eu quero trazer aqui para você o texto de hoje, o texto bíblico de hoje, está ali em Lucas 12, 17 e 21, que é uma parábola conhecidíssima, né? É uma parábola conhecidíssima da Bíblia, né? Diz assim: E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: O que farei, pois? O que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E ele disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores,
e aí recolherei todo o meu produto. Recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos dias, aliás, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Esse texto famoso da parábola de Deus, ele fala acerca da vida próspera. Esse homem ele produziu mais do que ele podia acumular. E em vez de ele repartir, vamos dizer assim, o que o que foi o vamos dizer o excesso, né? Em vez de ele compartilhar o excesso, ele simplesmente destruiu o seu celeiro, aumentou para que ele pudesse acumular mais. Então, esse texto apresenta para nós, Jesus apresenta para nós, o, o direcionamento errado, né, das riquezas. Quando a proposta aí está nas entrelinhas, que quando, vamos dizer assim, a gente produz, né, mais do que a gente precisa, não é para a gente acumular, aumentar o nosso celeiro. Na verdade, existem muitas pessoas necessitadas no mundo que esse homem poderia ter distribuído, né, o excedente, a sua riqueza, mas ele simplesmente acumulou. E ele é colocado aí como um louco, porque, na verdade, como diz aí, né, esta noite pedirão a tua alma, ou seja, a prestação de conta que Deus chamar cada um de nós para fazer, que a gente acumulou, vai ficar para quem? Percebe? A sua riqueza que você, porventura, vem acumular, você vai deixar na mão de quem? Essa é uma preocupação. Eu não me lembro se vai ter um capítulo que vai falar disso aqui, da herança. Quando nós acumulamos o nosso patrimônio e não fazemos provisão para a nossa morte. A Ellen White fala em algumas passagens aqui que a gente não vai deixar para quem? Os nossos filhos, os nossos herdeiros, eles são cristãos, eles são homens e mulheres de Deus, eles vão usar o que eu acumulei ao longo dos anos para a obra de Deus, ou eles vão torrar tudo com a condescendência, com suas próprias paixões. Então, é isso que esse texto está falando. Ele acumulou, em vez de ter distribuído sua riqueza para aliviar o sofrimento dos pobres, dos necessitados, ou ter investido na obra de Deus, uma parte desses recursos inteiros aí, que foi excedente, simplesmente não, ele simplesmente acumulou. E isso é loucura. Jesus está querendo dizer que o acúmulo da riqueza, que não seja um acúmulo inteligente, né, de modo a voltar para a obra de Deus, para a causa de Deus, como acumular só por acumular, é é loucura, porque aquele que entesoura para si mesmo, ele não é rico para com Deus, tá bom? Muito bem, e assim Ellen White começa o capítulo dizendo o seguinte: a riqueza acumulada não é simplesmente inútil, ela é uma maldição. Nesta vida, é uma cilada para a alma, desviando as afeições do tesouro celestial. No grande dia de Deus, no grande dia de Deus, seu testemunho quanto aos talentos não são usados e as oportunidades negligenciadas condenará seu possuidor. Então, tá aí. Ela não é só a riqueza acumulada, ela não só é inútil. Quando ela diz inútil, é inútil para o reino de Deus. É inútil para a terra também, né? É, porque, vamos assim dizer, ela, se você só acumula e também não desfruta desta terra, ela se torna inútil.
Então, mas ela não é inútil no sentido de que ela não tem nenhuma utilidade. Tem sim, você acumula riqueza e você de alguma forma desfruta dela aqui na Terra. Mas para o reino de Deus, uma riqueza acumulada não serve para nada. Ela na verdade é uma maldição. Por quê? Porque ela diz aí que ela na vida presente ela é uma cilada, porque desvia as nossas atenções, as nossas afeições do tesouro celestial. E no grande dia de Deus, né, da volta de Jesus, o nosso testemunho quanto aos talentos não usados e as oportunidades perdidas vai condenar. Porque Deus vai dizer assim, né, vai ter uma prestação de conta, né? Eita, a obra podia ter avançado em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, se você tivesse colocado aqueles recursos que eu te dei nesse contexto. Você não usou, você não utilizou os recursos que eu te dei, você não utilizou, né? Você não utilizou de modo sábio, de modo inteligente, né? E isso foi uma maldição para você, né? Então é dessa forma que Deus vai nos condenar, como ela está dizendo aí. E a gente utilizou mal, versou mal os recursos que Deus colocou na nossa mão. A verdade, inculcada no coração pelo Espírito, expulsará o amor das riquezas. O amor de Jesus e o amor ao dinheiro não podem habitar no mesmo coração, tá aí? Isso aqui é uma realidade fenomenal, né? Eu gosto muito de, quando eu penso nisso, de Deus e as coisas, e as coisas mundanas habitar o mesmo lugar, né? Eu me lembro do texto bíblico que fala sobre a dedicação do templo de Jerusalém, né? Quando o templo foi inaugurado por Salomão, diz que uma fumaça entrou no santuário e os sacerdotes não puderam continuar lá dentro, porque a glória de Deus encheu o lugar. É mais ou menos o que está querendo dizer aí. Onde, onde Deus habita, não há espaço para mais nada. Não há espaço para o dinheiro. Se o dinheiro está lá, ocupando espaço, Deus não vai entrar. Deus não divide sua glória com mais ninguém. Aí, se um coração está cheio de amor ao dinheiro, o amor a Jesus não vai penetrar ali, né? De tal maneira, o amor de Deus ultrapassa o amor ao dinheiro, que seu possuidor se desvencilha das riquezas e para Deus transfere as afeições. Então, é uma transferência. Se você ama a Deus, não vai ter espaço para o amor ao dinheiro. Na verdade, o dinheiro vai ser só um instrumento para fazer a vontade de Deus. Essa é a lógica aqui. Se você ama a Deus verdadeiramente, o dinheiro vai ser apenas um instrumento, uma ferramenta para realizar os desejos e os desígnios de Deus na terra para o seu reino. Então, o homem, a pessoa, né, a mulher, o homem, a criança, enfim, a pessoa que ama a Deus, ele ultrapassa em muito o amor ao dinheiro. Ele acaba se desvencilhando dessa amarra, né, dessa amarra das posses terrenas, e ele transfere toda a sua atenção, afeição, amor, cuidado a Deus. Obviamente, como eu estou falando, o dinheiro ele passa a ser aí um instrumento para a realização da vontade de Deus, né? Pelo amor é então levado, pelo amor é então levado a atender às necessidades dos necessitados e a ajudar a causa de Deus, como falei aí, né? O dinheiro ele passa a ser uma ferramenta, um instrumento e não o objeto principal da nossa aquisição, né? Aquele que ama a Deus, o dinheiro serve para acumular as riquezas do céu. E as riquezas do céu são as almas perdidas, né? Ou seja, as almas salvas, aliás, do mundo perdido, né? E para ele, né, aquele que possui o dinheiro, o maior prazer dispor corretamente dos bens de seu senhor. Não considera seu tudo que tem e fielmente desempenha seu dever como despenseiro de Deus, né? É isso aí, ele tem o maior prazer de ser depositário das riquezas divinas aqui na Terra, obviamente, para ser dispenseiro. Dispenseiro é uma palavra que talvez você não sabe o significado dela, mas
ela tem uma conotação de aquele que cuida do almoxarifado, da despensa, né? Dispenseiro vem de dispensa. O dispenseiro é aquele que distribui o alimento, que distribui aquilo que está na despensa, né? Como se fosse o almoxarife, né? Alguém que cuida do almoxarifado. E nesse almoxarifado está os recursos de Deus, e ali você vai distribuindo, é um distribuidor. Se você tem prazer de desempenhar o dever de ser o distribuidor de Deus, das bênçãos de Deus, né? Dessa maneira é possível aos ricos entrar no reino de Deus. De que maneira? Vou dizer agora. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, aqui já, e herdará ainda a vida eterna. Mateus 19, 29. Eis a recompensa dos que se sacrificam por Deus. Receberão 100 vezes nesta vida e ainda herdarão a vida eterna. Ou seja, aquele que não tenha, vamos dizer assim, nenhum apego amoroso, né, a nada desta terra, meu amigo, e reverte toda a sua riqueza para Deus, esse é o sentido da abnegação. Você rejeita o eu, as coisas que te satisfaz, as coisas que te alegra, para fazer a vontade de Deus. Deus, além de multiplicar 100 vezes mais isso aqui na terra, ainda vai te recompensar com a vida eterna, porque Ele é bom. Ele é bom. Você faz isso de forma voluntária, de forma amorosa, com o coração agradecido. E é isso que ele está dizendo. Eis a recompensa dos que se sacrificam para Deus, por Deus. Receberão 100 vezes o que sacrificou nesta vida já e ainda vai herdar a vida eterna. Louvado seja Deus, né? Isso é uma promessa, não? Se os mordomos de Deus cumprirem seu dever, não haverá perigo de que as riquezas aumentem tão depressa que se demonstre uma cilada, pois serão usadas com prática, sabedoria e liberalidade cristã. Ela está dizendo assim, ó, que se a gente, como mordomos, cumprir o nosso dever como mordomos, não vai haver perigo de que as riquezas aumentem tão depressa. Sabe por quê? Porque não vai dar tempo a acumular. É simplesmente isso. Ou seja, as bênçãos vão crescer tão depressa, mas elas não vão se demonstrar uma cilada, porque elas não vão estar acumuladas. Você vai crescer financeiramente, né? As suas riquezas, como mordomo, Deus vai colocar muita riqueza na sua mão, mas ela não vai dar tempo dela ser uma cilada, porque ela não vai estar acumulada, ela vai estar distribuída, né? Por quê? Porque diz aí, pois serão usadas, a riqueza vai crescer, mas ela vai ser usada com sabedoria prática, né? E com liberalidade cristã. Então, o verdadeiro mordomo, ele não vai dar tempo dele ser, vamos dizer assim, alcançado por essa cilada das riquezas, porque ele não vai estar com essa riqueza acumulada para si, ela já vai estar no reino, né? Distribuída para o reino. Então, eu gostei dessa citação porque, assim, o abençoador, ele não dá tempo de cair em cilada, porque ele não está com essa riqueza, ela não está acumulada. Ela já vai estar distribuída. Então, isso é até uma proteção espiritual. Você receber as bênçãos de Deus e compartilhar ela com o reino, né? Compartilhar ela para o crescimento do reino. Que ela chega em você, você administra da forma como Deus determina e passa. Ou seja, não dá tempo para acumular. Então, porque só a riqueza acumulada é que vai ser uma cilada, né? Aquele que busca as riquezas eternas deve esforçar-se por alcançar os tesouros celestiais, com maior fervor e perseverança, e com intensidade proporcional ao valor do objeto em cuja perseguição está. Ou seja, aquele que busca as riquezas eternas, presta atenção, aquele que busca as riquezas eternas, ele deve se esforçar para alcançar esses tesouros celestiais com tanto fervor e perseverança, com a intensidade proporcional àquilo que ele está buscando, ou seja, que é a eternidade. Ou seja, você acha que a eternidade é alguma coisa com pouco valor ou com muito valor? Muito valor. Ok. Então, a intensidade com que eu busco esses tesouros deve ser proporcional a esse alto valor. Então, o esforço, em outras palavras, ela está dizendo que aquele que se esforça
para buscar os tesouros eternos, os tesouros celestiais, né? Ele não deve buscá-lo de forma assim, com pouca energia. Pelo contrário, todo fervor e toda perseverança e toda intensidade, toda força, toda dedicação deve ser depositada na busca desses tesouros celestiais. Ou seja, não é com pouco esforço, é isso que ela está dizendo, que nós vamos alcançar os tesouros celestiais. Não é com pouco esforço. Deve ser colocada toda energia, todo esforço, todos os recursos para que a gente possa alcançar as riquezas eternas. Porque é óbvio, as riquezas eternas não são alcançadas de forma natural. É uma luta, porque a nossa tendência natural como ser humano é justamente ir, ir no sentido contrário, né? Ir no sentido contrário àquilo que é eterno, aquilo que é divino, né? Porque nós somos pecadores, então ela vai te dizer que para alcançar essas riquezas não pode ser com pouco esforço, mas com muito esforço. O homem mundano trabalha pelas coisas terrenas, temporais. Está juntando seu tesouro na terra, fazendo justamente o que Jesus lhe disse que não fizesse. Então, o homem mundano, ele vai no sentido contrário daquilo que Cristo ensinou. Não acumule os tesouros na terra, mas o mundano, ele derrama e deposita toda a sua energia para acumular as riquezas na terra e satisfazer sua própria vontade. O cristão sincero, ao contrário, aprecia a advertência dada por Jesus e é praticante de sua palavra, ajuntando assim o tesouro no céu. O cristão sincero, ele vislumbra uma eternidade de bênção que merece uma vida de perseverante e incansável esforço. Aquilo que a gente falou na citação, duas citações atrás. Ou seja, o cristão sincero, ele aprecia as advertências de Cristo, né, em relação à riqueza, e ele aprecia o tesouro celestial, a glória eterna. Então, ele vislumbra essa bênção eterna e chega à conclusão de que nessa vida, né, para alcançar aquilo que Deus está preparando, né, que é a eternidade, merece uma vida aqui de perseverante e incansável esforço. Ele não dirige mal os seus recursos, os seus esforços, aliás. Dedica seu afeto às coisas de cima, do alto. Transformado pela graça, sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, o cristão sincero, ele vai na direção do contrário do mundo. Então, enquanto o mundo é acumular, acumular, acumular e gastar com o seu bel prazer, com a condescendência das suas próprias paixões, o cristão sincero vai na direção contrária. Ele aprecia tanto a palavra de Deus, as advertências de Cristo e o tesouro no céu, que essa eternidade vislumbrada pelo cristão sincero vamos dizer assim, é objeto de muito esforço, né, de muita dedicação e incansável perseverança para alcançar isso aí. Então, ele não dirige mal os esforços, mas ele dedica plenamente às coisas de Deus. A propriedade será por ele apreciada, mas não acumulada. Então, as riquezas aí será muito apreciada pelo cristão sincero, mas ela não será acumulada, né? Estimada apenas enquanto possa ser usada para levar avante a verdade. Então, o cristão sincero, ele aprecia a riqueza, mas como instrumento para ser usada no avanço da verdade, para trabalhar como Cristo trabalhou quando esteve na terra, para abençoar a humanidade. Então, o cristão sincero, ele não está apegado às riquezas terrenas. Pelo contrário, ele até aprecia, mas ele não acumula. Pelo contrário, ele só vê valor, utilidade na riqueza se for para investir na obra. Se não for, ela não faz sentido a muita riqueza. Entendeu? Esse é o cristão sincero. Ele foca no que Cristo fez. Trabalhou para abençoar a humanidade. Então, as riquezas, para um cristão sincero, elas servem para isso. Elas servem para, unicamente, vamos dizer assim, servem unicamente para. Deixa eu só dar uma checadinha aqui.
servem unicamente para abençoar a humanidade, aqueles que necessitam, entendeu? Então, elas são um instrumento, como eu falei naquela outra citação, né? A, a riqueza, a propriedade, né? Vamos dizer assim, as posses, para um cristão sincero, como essa citação está dizendo, ela só tem valor, aí como ela disse, é estimado, ou seja, só tem apreciação pelo verdadeiro cristão se ela for, se ela tiver utilidade para fazer a verdade e a palavra de Deus avançar. Se ela não tiver esse propósito, ele não faz sentido acumular riqueza, entendeu? Para o cristão sincero. Para esse fim, é que usará suas faculdades, não para agradar ou glorificar o eu, mas para fortalecer cada dom confiado, a fim de que possa prestar o mais elevado serviço a Deus. Então, para fazer um paralelo aqui com o título do capítulo, a riqueza mal empregada é aquela riqueza que não é empregada no reino. Então, quando a sua riqueza ela só é acumulada para si mesma, ela está sendo mal empregada. Se ela está sendo usada apenas para satisfazer seus desejos carnais, seus desejos temporais, ela está sendo mal empregada. Se sua riqueza está sendo só acumulada e muito menos usada, nem mesmo para você, ela ainda é muito mal empregada ainda, né? Porque ela não tem nenhuma utilidade na terra, nem na eternidade. Então, o cristão sincero, ele nem acumula, né? Mas assim, ele alcança as riquezas e as posses com um único objetivo, né? Fazer o reino de Deus avançar. Aí ela diz assim: para esse fim, para o avanço do reino de Deus, é que usará suas faculdades, seus sentidos. Ele não para agradar ou glorificar o eu, então, mas para fortalecer cada dom confiado, a fim de que possa prestar mais elevado serviço a Deus. Deus não condena a prudência e a previsão no uso das coisas desta vida, mas o cuidado febril, olha aí, ó, exagerado, a ansiedade indébita com relação às coisas do mundo não estão de acordo com a sua vontade. Termino aqui, essa é a tua parte. Então, Deus não condena a prudência e a previsão, ou seja, aquele que tem prudência nos gastos, não gasta desenfreado, e ele faz previsão para o futuro. Não. Você, obviamente, você não sabe quanto tempo você vai viver daqui na Terra, e se você chegar à velhice e Jesus não voltar, você precisa ter um plano de aposentadoria, você precisa acumular um pouquinho de patrimônio que seja para sua família não ficar desamparada quando você morrer. Ellen White diz que isso aí não é condenável, né? Mas o cuidado febril, ou seja, doentio, ansiedade indébita, né, em relação às riquezas do mundo, né, às coisas do mundo, isso sim é condenável. E está de acordo e não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, é sobre isso que Ellen White condena, né, e a Bíblia também. Quando você, de forma doentia, de forma ansiosa, né, fica preocupado com, eu tenho que trabalhar, eu tenho que como muita gente já disse, como já ouvi, né? Meu Deus é o dinheiro, se eu não trabalhar, Deus não vai derramar do céu, não. Claro, Deus não vai derramar do céu. Só que só o fato de você ter condições de trabalhar já é uma dádiva divina. Esse é o grande problema de quem não reconhece isso. Né? Ou seja, a, mas aí a Bíblia nos apresenta que quando esse cuidado febril, né? essa ânsia por acumular riqueza, ela vai do lado oposto para aquilo que Deus quer. Porque se você trabalhar, usar os recursos, né, aquilo que Deus te dá, com inteligência, com sabedoria, sendo prudente e fazendo a previsão na medida exata, não vai faltar recurso para você se manter nesta terra, né? Você vai, de certa forma, acumular um certo patrimônio para
para o seu futuro, né, para você não ficar desamparado também, né? E a sua família também não, se você morrer, por exemplo. Mas Deus vai multiplicar. Pode ficar tranquilo, se você é honesto, trabalhador e dá a Deus aquilo que ele pertence, ele vai fazer você prosperar. Só que essa prosperidade que Deus vai te colocar sobre o muito, né? Porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito, né? Mas lembre-se, quando chegar no muito, né? Deus está te abençoando, te fazendo prosperar, para que também a obra prospere. Então, a riqueza mal empregada é aquela riqueza em que você não coloca ela e os frutos dela na obra de Deus. Se você não coloca os frutos, né, da prosperidade, da riqueza, das posses, da propriedade, aonde ela deve estar, que é na causa de Deus, você está fazendo um mau uso, um mau emprego dessa riqueza. Foi sobre isso que o capítulo de hoje falou, tá bom? Então, é isso, que você possa fazer uma boa versação do dinheiro que não é seu, que é de Deus. Os recursos que Deus colocou em suas mãos devem ser bem administrados para que a obra de Deus prospere. Você e eu somos instrumentos, trabalhadores, investidores do reino de Deus. Qualquer outro uso indevido, tá bom? Ele está sendo mal empregado. Riqueza não colocada no reino de Deus é riqueza mal empregada. Que você e eu possamos estar protegidos desse infortúnio e que das nossas mãos saiam muitas bênçãos para a glória de Deus. Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo estudo de hoje, que possamos bem versar o dinheiro que pertence a Deus, as riquezas que Deus coloca em nossa mão e estão prosperando, que elas sejam acumuladas de forma inteligente, mas para o uso da obra de Deus, e não para apenas um acúmulo em si mesmo, ou para o uso das nossas próprias paixões. Que o Senhor nos proteja desse infortúnio, Senhor, e que o Senhor nos dê todos os dias sabedoria para administrar o pouco, para administrar o muito, mas, sobretudo, para que essa administração promova o avanço do Evangelho, o avanço do reino de Deus nesse mundo, para que no final de todas as coisas, quando o Senhor voltar, não tenha nenhum real, nenhuma prata em nossas mãos, porque todas elas foram convertidas em almas para o teu reino. Que a tua graça esteja conosco, nos abençoe no dia de hoje e nos faça prosperar, mas sobretudo na graça e no Espírito do Senhor. Obrigado por tudo, abençoe o teu povo no dia de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, é isso aí. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua jornada e nos encontramos em breve no próximo vídeo. Deus te abençoe e até a próxima.